Então, depois daquela jornada toda espiritual pela Índia, um jovem Steve Jobs volta para casa transformado. Mas, sabe, com uma baita dúvida na cabeça, como é que se junta iluminação, espiritualidade com tecnologia? Pois é, e foi essa busca que levou ele direto para a porta da empresa que não só ia definir o futuro dos games, mas de certa forma o futuro dele também. Bora mergulhar nesse capítulo que é, olha, fundamental. Olha só que frase. Esse conselho veio do primeiro chefe dele, o Nolan Bushnell, e acabou virando quase que uma filosofia de vida para o Jobs, né? E tudo começou literalmente no dia em que ele não só bateu, mas praticamente chutou a porta da empresa mais badalada do Vale do Silício daquela época, a Atari. Então, vamos lá. 1974. Jobs está de volta na casa dos pais no quarto de infância. Ele era esse buscador, sabe, sem um rumo muito claro. A Índia tinha mexido com ele, mas o chamado do Vale do Silício era forte. E foi num anúncio de jornal, uma coisa bem simples, que ele achou a resposta, a síntese perfeita para o dilema que ele estava vivendo. A promessa da Atari era essa aí. Simples, direta e, vamos combinar, irresistível. Para a maioria das pessoas, era só um slogan de emprego legal. Mas para o Jobs, para ele isso era um mantra. Era exatamente a fusão que ele procurava entre aquela coisa da contracultura, da diversão, e a engenharia de ponta que ele admirava tanto. E foi com essa frase, com essa audácia, que um jovem todo desgrenhado, super intenso, se plantou no saguão da Atari. E essa autoconfiança, assim, inabalável, claro, chamou a atenção do fundador, o Nolan Bushnell. Ele olhou para o Jobs e viu um reflexo dele mesmo, aquele espírito rebelde com uma faísca de genialidade. Resultado? Contratou o cara na hora. Ok, uma vez lá dentro da Atari, o Jobs era um verdadeiro paradoxo. Por um lado, um cara inegavelmente brilhante, que resolvia uns pepinos de engenharia numa velocidade absurda. Mas por outro, essa intensidade toda vinha com umas arestas bem afiadas. A personalidade dele era difícil. Os hábitos, então, nem se fala. Ele tinha uma crença, por exemplo, de que a dieta dele, que era só à base de frutas, o livrava da necessidade de tomar banho. Imagina o clima. Isso, claro, criava um atrito constante com a galera. Então a genialidade do Jobs era indiscutível, mas a diretoria da Atari tinha um problemão para resolver. Como é que a gente aproveita o talento desse cara sem implodir a equipe? E a solução que a Atari encontrou foi, no mínimo, engenhosa. Vamos isolar o cara. Colocaram ele no turno da madrugada. Assim eles podiam colher os frutos daquela mente brilhante sem todo o caos social. O que eles não imaginavam é que essa solidão forçada ia criar um ambiente perfeito para florescer uma das parcerias mais lendárias da história da tecnologia. E é que no silêncio do turno da madrugada, o Jobs não estava totalmente sozinho, não. Ele começou a se apoiar cada vez mais no amigo dele, o Steve Wozniak, aquele engenheiro brilhante e super gente boa. Pensa assim, se o Jobs era o fogo, a intensidade, o Wozniak era a calma, a genialidade técnica. Era um exemplo perfeito dos opostos que se complementam. O Wozniak era o mestre, o artesão, o cara que conseguia construir qualquer coisa que viesse na cabeça. Já o Jobs era o visionário, o estrategista que sabia exatamente como embalar aquilo, simplificar e, o mais importante, vender. E essas habilidades que se completavam tanto estavam prestes a encarar um teste de fogo. Aí a Atari chegou para o Jobs e deu uma missão: criar uma versão do Pong para um jogador só. Esse jogo viria a ser o famoso Breakout. E o que o Jobs fez? Na hora, ligou para o Wozniak. E numa maratona inacreditável de 4 dias, sem parar, Woz criou uma verdadeira obra-prima de simplicidade na engenharia. Mas esse projeto foi muito mais que um jogo. Foi ali que a dupla sacou o poder que eles tinham juntos. E o sucesso do Breakout foi o combustível que faltava para alimentar a característica talvez mais famosa e formidável do Jobs, aquela capacidade dele de simplesmente dobrar a realidade à própria vontade. Era basicamente uma mistura única de um discurso carismático com uma força de vontade absurda que convencia todo mundo ao redor a alcançar coisas que pareciam impossíveis. Essa habilidade ficou famosa com o nome de campo de distorção da realidade. E isso, no fundo, era o centro do estilo de liderança dele, a crença de que, se a vontade for grande o suficiente, a realidade se torna negociável. E a passagem dele pela Atari só reforçou essa crença, que virou um guia para a vida toda. Para ele, era simples. Limitações? Coisa da cabeça. Regras foram feitas para serem questionadas. E ideias boas não valiam absolutamente nada sem uma insistência, assim, implacável para fazer acontecer. Pensa só,
Até o chefe dele, o Nolan Bushnell, que já era um mestre em vender ideias, reconheceu esse poder raro no Jobs. E foi exatamente esse o motor que ia impulsionar todos os projetos em que ele colocou a mão dali para frente. Só que essa mesma vontade de ferro que abria todas as portas, às vezes também cruzava umas linhas éticas meio complicadas. O caso mais famoso dessa época foi o do bônus pelo projeto Breakout. É uma controvérsia que mostra bem essa dualidade, esse jogo de luz e sombra no caráter do Jobs. Nesse episódio específico, ele não foi totalmente transparente com o Wozniak sobre os detalhes do pagamento. E isso, de certa forma, já anunciava um padrão que ia se repetir bastante na carreira dele. Essa disposição de forçar os limites, às vezes até com as pessoas mais próximas, para conseguir o que ele queria, para realizar a visão dele. A gente pode dizer que a experiência na Atari foi o teste de fogo, sabe? Foi ali que ele confirmou os instintos e afiou de vez a convicção de que ele podia, sim, moldar o mundo da tecnologia. Mas o mais importante de tudo foi ali que ele provou para si mesmo que, com o parceiro certo do lado, ele não estava só pronto para trabalhar no futuro. Não, ele estava pronto para construir o futuro. No próximo episódio, veremos como a parceria entre dois gênios, um técnico e outro visionário, transformou uma garagem comum no berço da tecnologia moderna. Este episódio foi gerado com o apoio de inteligência artificial e adaptado especialmente para você no Mental Chip. Para uma compreensão melhor, a leitura da obra que está disponível no link da descrição é recomendada. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.